quero apresentar o irmão Alisson, é um amigo, um companheiro, desde a época ali da Redenção Videira. Tive a oportunidade, o prazer de poder pastorear a família do Alisson. Fui muito edificado, houve essa reciprocidade de bênçãos ali, e está aqui conosco. Então hoje ele tem essa oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor, e que Deus lhe use, seja você boca deste livro aqui, para a glória do nosso Deus. Obrigado, Deus te abençoe. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Então, Mateus, capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra de Deus: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez por essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra sendo transmitida aos nossos corações, Deus. Nos ajude, Pai, nos capacita pelo poder do Teu Espírito Santo, e que o Senhor fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, qual era a necessidade de Jesus Cristo ser Deus e homem? Essa é a pergunta que fazem as confissões reformadas. E o Catecismo Maior de Westminster responde: era necessário que o mediador, que havia de reconciliar o homem com Deus, fosse Deus e homem, e isto em uma só pessoa, para que as obras próprias de cada natureza fossem aceitas por Deus a nosso favor, e que nós confiássemos nelas como as obras da pessoa inteira. Ao longo da história do cristianismo, foram poucos aqueles que duvidaram, ou que colocaram em xeque, ou negaram a divindade de Jesus, pelo menos dentro do movimento cristão. A devoção a Jesus e a adoração a Jesus e a sua elevada posição na vida religiosa já estavam presentes desde o início da fé cristã, desde os primórdios do movimento cristão, e perduram até hoje. No entanto, a relação entre a nítida humanidade e a divindade de Jesus foram alvos de muitas controvérsias ao longo da história da Igreja e do desenvolvimento da teologia cristã. Como uma única pessoa pode ao mesmo tempo ser Deus e homem? Como essas duas realidades tão distintas podem estar relacionadas em uma única pessoa? Há ainda uma outra série de dúvidas legítimas que os cristãos, tanto os leigos, mas também os próprios eruditos, têm se debatido e levantado a respeito de Jesus.
Sendo Jesus plenamente Deus, ele seria capaz de conhecer o pensamento de todos aqueles que estavam à sua volta? Será que Jesus precisava orar? Ou quando ele orava, ele falava consigo mesmo? Será que Jesus orou apenas para nos dar exemplo? Se Jesus não tinha pecados, por que Jesus sofreu tristeza, dor e angústia? E talvez as perguntas mais intrigantes de todas. Jesus pecou? Será que Jesus poderia ter pecado? Ainda que hipoteticamente, será que as tentações de Jesus foram reais como as nossas tentações? Ou será que elas foram apenas uma encenação teatral que fazia parte da sua agenda messiânica para nos servir de exemplo? E é com essas perguntas que eu quero iniciar esse sermão de hoje. O texto que nós lemos em Mateus 4 é muito emblemático, porque ele marca uma transição muito intensa no ministério de Jesus. Até agora, na nossa série de sermões, nós temos acompanhado, desde a encarnação de Jesus, o seu nascimento, a sua infância, a sua adolescência, e nós vimos que ele cresceu em graça e sabedoria e conhecimento. Jesus não tinha plena consciência da sua divindade quando ainda era um bebê de colo. Lucas marcou essa transição, contando a história de Jesus adolescente, com Jesus com 12 anos aproximadamente no templo em Jerusalém, em que ali claramente ele já manifesta pelo menos alguma consciência da sua missão e da sua divindade, da sua filiação com Deus e da sua identidade messiânica. Mas foi no domingo passado que nós escutamos o sermão onde Jesus foi batizado. E ele recebeu audivelmente a confirmação da Santíssima Trindade de que ele era o Filho de Deus e de que ele era o Messias enviado por Deus para o cumprimento de uma missão específica. Deus confirmou no seu batismo: eis o meu Filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. O evento que está diante dos nossos olhos é exatamente o que acontece depois de Jesus ter sido batizado. E o texto nos diz claramente, verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O texto paralelo em Lucas diz que Jesus, cheio do poder do Espírito, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E notem comigo que Jesus não foi ao deserto por si só. Ele foi levado ao deserto. E quem levou Jesus ao deserto não foi o diabo, foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo sabia que Jesus seria testado e seria tentado pelo diabo. Mas era a intenção do Espírito Santo que isso acontecesse. E ele foi levado, então, pelo Espírito até o deserto. Isso indica a ação e a intenção do Espírito do Senhor em conduzir o Filho de Deus à tentação pelo diabo. Mas notem que não foi o Espírito quem tentou a Jesus. O Espírito conduziu Jesus ao deserto, mas quem tentou Jesus foi o diabo. E a palavra tentação aqui em grego, ela aparece no Novo Testamento com duas conotações. A primeira é uma conotação para o mal, em que a tentação é de fato uma ação maligna para tentar fazer com que alguém caia e tropece e desobedeça a palavra de Deus. Mas a palavra tentação aqui também pode ser utilizada no contexto de provação para o fortalecimento. E nós podemos dizer que aqui as duas ideias estão presentes. O diabo intenciona um mal contra Jesus, fazê-lo tropeçar, fazê-lo pecar. Mas por trás da ação do diabo, e por trás, eu diria, até mesmo da ação do diabo, existe um Deus soberano que controla todas as ações de todas as criaturas. E até mesmo a intenção maligna do diabo será usada pelo poder do Espírito Santo para o fortalecimento de Jesus e para a sua vitória contra o mal, que daria início ao seu ministério terreno definitivamente. O diabo aqui é a palavra acusador ou caluniador, aquele que é o opositor direto dos planos divinos desde sempre, aquele que é o inimigo das nossas almas, o príncipe deste século, aquele que se opõe ao povo de Deus e tenta o povo de Deus a pecar contra o Senhor,
aquele que tentou Jó a pecar contra o Senhor, e aquele que agora também atua contra a igreja, tentando impedir o avanço do reino de Deus. Versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Meus irmãos, o jejum de 40 dias aqui é muito emblemático, porque nós temos apenas outras 2 pessoas que jejuaram aproximadamente esse período, ou basicamente esse mesmo período. E essas 2 pessoas jejuaram pelo mesmo período no mesmo monte, no Monte Sinai, que nós estudamos no texto hoje de manhã. Esse jejum de 40 dias de Jesus evoca o jejum de Moisés no Sinai, quando Moisés também jejuou por 40 dias até receber a revelação divina nas tábuas da lei. E também Elias, que no mesmo monte jejuou para conquistar definitivamente a vitória sobre os falsos profetas de Baal. Ambos jejuaram por 40 dias. Aquele que inaugurou a antiga aliança e aquele que foi uma espécie de precursor do movimento profético contra os reis de Israel e de Judá. E Jesus aqui está ecoando a função tanto de Moisés quanto a função de Elias como legislador e como profeta. Mas a menção que eu quero destacar é o final do versículo 2, em que o evangelista nos diz claramente que Jesus teve fome. Meus irmãos, Deus não pode sentir fome, porque Deus não tem necessidades materiais. Então, claramente, o evangelista quer acentuar, ele quer que nós sejamos conduzidos à percepção da humanidade de Jesus. Afinal de contas, Deus também não pode ser tentado pelo mal, mas Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Então, Jesus será tentado em sua humanidade ao longo do texto que nós estamos expondo. A humanidade de Jesus aqui abre espaço para um teste físico, para uma provação que é material e espiritual simultaneamente. Jesus tem fome, ele está no deserto sem comer, sem beber, com privação de sono, com cansaço extremo. Não é o fato dele ser Deus que ele se isentou de todos esses percalços que poderiam também nos afetar se estivéssemos no deserto no lugar dele. Chegamos então à primeira tentação no verso 3. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, eu quero que vocês notem que o diabo não está tentando Jesus a cometer nenhum ato que seja intrinsecamente imoral. Comer pão é algo básico, é uma necessidade humana. E Jesus tinha poder real para fazer isso, para transformar as pedras em pães. Mas o diabo está tentando Jesus com uma insinuação para que ele duvide da sua identidade messiânica. Da mesma forma que ele fez com Adão no jardim, fazendo Adão duvidar da palavra de Deus, aqui também o diabo insinua a Jesus e sussurra: se és filho de Deus. Ora, nos versículos anteriores, antes de Mateus 4, o próprio Deus falou do céu: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E agora o diabo tenta colocar na cabeça da mente humana de Jesus uma dúvida de que se ele é realmente o filho de Deus. E insinua que ele use o seu poder divino, então, para fornecer alimento a ele próprio. Mas Jesus se coloca no lugar das criaturas. Jesus se coloca no lugar dos homens. E diz que nem só de pão viverá o homem. Porque o homem não deve viver apenas pela comida que perece, mas pelo sustento que provém do próprio Deus. Que o homem não deve lutar na força do seu próprio braço para conseguir o seu sustento, mas que o sustento, em última instância, vem de Deus e de Deus somente. Jesus remove completamente
a intenção do diabo em reduzir a sua identidade messiânica e afirma que a sua filiação e a sua messianidade estão justamente no fato dele abrir mão das suas prerrogativas divinas e exercer a função de ser tentado pelo diabo da mesma forma que Adão, como um homem e não como Deus. Jesus aqui se coloca no lugar dos homens e atua como um homem, vivendo entre eles e como eles. Jesus responde com Deuteronômio 8:3, falando no contexto do maná e reafirmando que a confiança em Deus é mais importante que a satisfação imediata das nossas necessidades físicas. Jesus diz que a palavra de Deus é o que de fato alimenta o homem. E não no sentido de comida física, mas no sentido de ser uma fonte de vida completa para a saúde da alma e para a saúde do corpo. E não apenas uma instrução mental cognitiva. Jesus aponta para uma dependência radical de Deus, contrastando com a infidelidade do povo de Deus no deserto, onde mesmo recebendo o pão do céu, o povo ainda continuamente murmurava e se queixava contra o Altíssimo. Verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo é ardiloso, meus irmãos. Ele cita a Escritura, o Salmo 91, fora de contexto, tentando usar a palavra de Deus para manipular o próprio Deus. Jesus novamente responde com Deuteronômio: não tentarás o Senhor teu Deus, referindo-se à murmuração de Israel em Massá, no deserto, em Êxodo 17. Naquele contexto, o povo, passando por Refidim, havia murmurado contra Moisés: você nos trouxe até aqui para morrermos de sede, não temos água. Mesmo depois de terem visto a poderosa mão de Deus contra Faraó, contra o exército do Egito, contra os deuses do Egito, o povo ainda ousava tentar a Deus: nós queremos mais sinais, nós queremos mais milagres, nós queremos mais provisão. E o diabo agora usa o próprio texto bíblico para tentar Jesus a fazer com que o seu ministério messiânico seja espetacular, milagroso, sensacional. E é óbvio que o ministério de Jesus seria todas essas coisas, mas não com um fim em si mesmo. Os milagres de Jesus nunca tiveram a intenção de fazer Jesus um showman, alguém que operava milagres e derrubava as pessoas e curava livremente, ou fazia o pão multiplicar, simplesmente por fazer acontecer, ou para que ele tivesse glória por ser alguém que operava muitos milagres. A intenção de Jesus com todos os seus sinais era simplesmente demonstrar que aquilo que ele dizia, aquilo que ele falava, a mensagem que ele proclamava provinha de Deus. A sua intenção não era operar milagres simplesmente por operar, mas os milagres eram uma confirmação cabal da sua identidade, da sua filiação e da sua messianidade. Jesus não usaria poderes miraculosos para aparecer ou para simplesmente ser espetacular, mas ele usaria poderes miraculosos fornecidos pelo poder do Espírito Santo para atrair aqueles que estavam perdidos à causa do Pai. Verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Meus irmãos, aqui é interessante que vocês notem que o diabo oferece todos os reinos do mundo e a glória deles a Jesus.
E você pode às vezes achar, uai, mas tudo isso já não era de Jesus? Todos os reinos do mundo já não pertencem a Deus em última instância? Mas o pecado de Adão condenou a humanidade ao domínio das trevas, entregou a criação ao poder do pecado e ao poder do diabo. Mas tome cuidado quando nós lermos todos os reinos do mundo. Existe um contexto muito específico nessa passagem, que é ainda mais marcante no texto paralelo de Lucas 4, versículo 5. Lá em Lucas 4, 5, o texto diz: E, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. A palavra em Mateus e Lucas é traduzida de forma semelhante, mas o original em Lucas usa um termo grego específico que indicava o poder de Roma. Indicava toda a extensão geopolítica em que o imperador romano dominava. Frequentemente, esta palavra que é usada lá em Lucas, e de certa forma aqui também em Mateus, significava toda a terra habitada, governada por César, pelo imperador romano. O contexto aqui, então, faz referência a um poder político sobre a terra. Um poder histórico que vinha se perpetuando desde que Roma empreendeu a conquista de todo o mundo mediterrâneo daquele período. A ênfase é na extensão visível e militar deste poder. A tentação ao que o diabo se refere aqui e tenta Jesus é de fazê-lo ter um ímpeto messiânico político, militar e terreno. Mas Jesus não tem interesse em adquirir um reino para seu pai por meio de poder militar e por meio da violência. Pelo contrário, o caminho que Jesus abraçou foi o caminho da humilhação, o caminho da obediência, o caminho da cruz. Chegamos então no versículo 11, o final dessa narrativa, que diz: Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O diabo então deixa Jesus, mostrando que a tentação tinha um limite. E que o diabo não passaria daquele limite, pelo menos até este momento. É óbvio que as tentações do diabo e os ataques de Satanás ao ministério terreno de Jesus continuariam durante toda a sua vida, até o final da sua vida. Nós vemos uma atividade de oposição espiritual grave durante o ministério de Jesus. Várias pessoas possessas, o reino das trevas literalmente se levantando contra o ungido de Deus. E Jesus ainda seria testado ainda mais no último jardim, antes da sua crucificação. Mas por ora era o bastante. Jesus havia conquistado e derrotado Satanás nessa primeira batalha, que era um prelúdio de tudo aquilo que ainda estaria por vir durante o seu ministério. Os anjos, então, servem a Jesus, demonstrando que as hostes celestiais de Deus estavam ali desde o princípio, apenas aguardando o momento certo para que pudessem servir ao Filho de Deus. Meus irmãos, desse texto, nós podemos extrair duas aplicações principais, nas quais eu quero me concentrar a partir de agora. E a primeira delas, eu quero que você perceba, é que as tentações de Jesus, como eu já mencionei, não foram tentações absurdas. O diabo não tentou Jesus a cometer atos imorais. O diabo não tentou Jesus a cometer fornicação. O diabo não tentou Jesus a cometer roubo, mentira. Nada disso. A tentação de Jesus no deserto não era apenas sobre comer ou não comer, sobre subir ou não subir, ou sobre ajoelhar ou não ajoelhar diante de Satanás. Jesus estava passando por uma prova de fé. Como o Deus homem, ele deveria mostrar dependência, confiança e obediência absoluta ao Pai. Ele foi tentado a usar o seu poder para satisfazer a si mesmo, a buscar glória sem sofrimento, a colocar Deus à prova. Mas Jesus resistiu fielmente porque viveu pela fé, mesmo quando passou diante da fome, da humilhação e da cruz. A lição para a igreja é clara. Não se trata apenas de moralidade e de bom comportamento,
mas de integridade de coração e de senso de missão. A pergunta que devemos nos fazer é, antes de nos perguntarmos, isso que eu vou fazer é pecado? Isso que eu quero fazer, isso que eu estou cometendo é pecado? Essa não deve ser a nossa pergunta. A nossa pergunta deve ser, isso procede de fé? Isso que o meu coração deseja nasce de uma vida rendida aos pés do Filho de Deus? Como Paulo diz em Romanos 14, 23, tudo que não procede da fé é pecado. E uma fé viva não vive flertando com os limites da carne, mas se consagra por inteiro ao Senhor da missão e à missão do Senhor. Muitos crentes hoje vivem testando os contornos da moralidade, como se a vida cristã fosse uma espécie de negociação com Deus. Até onde eu posso ir? Onde está a linha que diferencia a santidade do pecado? E as pessoas tentam viver 1 milímetro atrás da linha, como se fosse possível distinguir essa linha. Posso ir a um show? Quanto de álcool eu posso ingerir sem que isso seja pecado? É pecado assistir isso? É pecado assistir aquilo? Meus irmãos, uma vida santa é o mínimo que se espera de um crente genuíno. Uma vida santa sequer é o alvo final do cristão. Ela é o ponto de partida. Você foi salvo não apenas para se comportar bem. Você foi salvo para glorificar a Deus em tudo que você faz. Você não foi chamado a viver no limite do pecado, mas você foi chamado para viver em integridade de coração, totalmente pela fé, e não para encontrar brechas na Escritura para satisfazer sua alma no mundo. O chamado de Deus não é apenas para evitarmos o mal, mas para vivermos com propósito, com senso de identidade em Cristo, e com vontade, desejo e paixão pela missão do próprio Cristo, como sal da terra e luz do mundo. Deus não está interessado em pequenos atos de moralidade isolados. Deus quer o nosso coração inteiro. Ele quer uma vida que diga não ao mundo, não por causa de regras, mas por causa da fé. Uma vida que se nega a buscar pão por seus próprios meios, mas que busca a glória de Deus acima de todas as coisas. Que não busca atalhos, mas que se submete a Deus completamente. Da mesma forma, a estratégia de Satanás, meus irmãos, é muito mais sutil do que muitas vezes nós costumamos admitir. O diabo não precisa transformar você em um ateu. O diabo não precisa transformar você em um militante progressista aborteiro. O diabo não precisa fazer nada disso. O diabo, ele apenas precisa que você desvie o seu foco. O diabo, ele quer uma igreja com uma doutrina bem certinha, mas sem vigor espiritual nenhum. Crentes que defendem uma ortodoxia perfeita, mas que não vivem em obediência radical. Pessoas que sabem recitar até mesmo uma confissão de fé, mas que se esquecem que tem uma cruz para carregar. Satanás, ele não teme uma igreja moralista. Ele já viu isso várias vezes. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana e davam o dízimo até de coisas minúsculas. Mas foram eles que pregaram o próprio Deus no madeiro. Ele viu líderes religiosos com moral irrepreensível, mas que rejeitaram a justiça de Deus que vem pela fé. O diabo não precisa que nós abandonemos nossas crenças. Ele apenas precisa que nós nos acomodemos com elas. Ele quer que nós sejamos bem certinhos, mas que sejamos infrutíferos. Desde que nós vivamos nossas vidas sem ser instrumentos de salvação e de justiça e compaixão, para o diabo está tudo certo. Desde que a sua fé não o leve a amar a Deus de forma completa e a se doar na missão de Deus de forma sacrificial, a orar em quebrantamento e a anunciar o evangelho com ousadia, o diabo não se importa com qual religião você está praticando. Ele não quer que você seja um rebelde. Ele quer apenas que você seja estéril.
A segunda aplicação que nós temos que extrair desse texto nos leva de volta à pergunta que iniciou esse sermão. Ou pelo menos as duas mais intrigantes delas. E a primeira era: Jesus pecou? Certamente que não. Deus nos livre de afirmar uma blasfêmia como essa. E o texto da tentação de Jesus deixa claro que em nenhum momento Jesus cedeu às tentações que lhe foram propostas. Historicamente tem havido pouca discussão sobre a impecabilidade de Jesus. Até mesmo os maiores hereges da história da igreja iriam admitir que Jesus não cometeu pecado. É óbvio, existem exceções. Mas até mesmo os hereges iriam admitir isso. Provavelmente porque a Escritura é muito clara em afirmar que Jesus nunca pecou. Nunca, jamais. Isaías 53, 9, 1 João 3, 2 Coríntios 5, 21, 1 Pedro 1, 1 Pedro 2, Hebreus 4, Hebreus 9, Hebreus 8, João 8. Todos esses textos afirmam categoricamente que Jesus nunca, jamais pecou. Mas ainda nos resta investigar uma coisa. A inexistência de pecado em Jesus, ok, nós confiamos nisso cabalmente. Jesus nunca pecou. Mas será que Jesus poderia, ainda que hipoteticamente, ter cedido às tentações? Será que, ainda que hipoteticamente, Jesus poderia ter cometido pecado? O Concílio de Calcedônia deixou claro a ideia de união hipostática. Ou seja, a ideia de que Jesus é uma única pessoa constituída de duas naturezas indivisíveis, inseparáveis. Uma natureza humana e uma natureza divina. Meus irmãos, se no Deus homem existe a natureza divina, então era impossível que Jesus pecasse. Isso não era sequer uma possibilidade. Porque se admitíssemos que Jesus poderia pecar, o pecado da sua humanidade certamente corromperia a sua divindade, que estava unida à sua humanidade inseparavelmente. E é impossível que Deus peque. Da mesma forma, um teólogo famoso diz o seguinte: é importante lembrar que não é a natureza que peca, mas sim a pessoa. E Cristo é uma pessoa, o Filho de Deus. Como uma pessoa divina, ele era incapaz de pecar. Dizer que era possível que ele pecasse em sua natureza humana seria afirmar que Deus poderia pecar, pois em sua pessoa, mesmo em nossa natureza humana, ele é o Filho eterno de Deus. Ou seja, Jesus não poderia pecar. Então nós temos duas premissas básicas até agora. Jesus não pecou e ele também não poderia pecar. No entanto, se nós quisermos permanecer do lado da Escritura, nós precisamos afirmar que Jesus jamais pecou, mas que também Jesus foi genuinamente tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, conforme Hebreus capítulo 1, verso 15. Então precisamos lidar com esse constrangimento. Como Cristo, que era impecável, foi realmente tentado. Será que o texto que nós lemos era apenas uma encenação de Jesus? Era impossível que ele pecasse, então ele estava encenando para a gente, para nós termos um exemplo de como vencer as nossas próprias tentações? Ou será que ele foi realmente pecado? Ou será que ele foi realmente tentado? As tentações de Jesus foram peças fictícias de caráter ilustrativo e didático, ou foram reais, tão quanto são reais para nós? Meus irmãos, para respondermos a essa pergunta inquietante, nós precisamos entender uma coisa. A impecabilidade de Jesus é completamente irrelevante para explicar a inexistência do pecado nele. Deixa eu traduzir em termos mais simples. O fato de Jesus ser Deus não teve relação nenhuma com o fato dele não ter cometido pecado. Entenda isso. A vida perfeita de santidade de Jesus e sua resistência inabalável diante das tentações não foram alcançadas por sua divindade ou por sua impecabilidade intrínseca.
Jesus venceu as tentações que lhe foram impostas durante toda a sua vida pelo esforço e pelo desenvolvimento da sua vontade humana na capacitação do Espírito Santo de Deus. Jesus foi resistente às tentações e obediente até a morte, e morte de cruz, não por recorrer à sua natureza divina. Pelo contrário, por ter utilizado os recursos que lhe estavam dados em sua humanidade plena. O texto é claro, Jesus venceu as suas tentações porque estava no poder do Espírito Santo, porque conhecia a palavra de Deus e porque estava em constante estado de jejum e oração. O texto não fala que Jesus venceu Satanás por ser Deus ou porque era intrinsecamente impecável. Deixe-me ilustrar essa situação ainda mais para que fique completamente claro. Imagine que um determinado atleta de natação deseja quebrar um recorde mundial de nado em distância. Ele quer nadar a maior distância possível. A maior distância já nadada por um ser humano na história. Mas durante os treinos, ele percebe que o desafio é realmente muito grande. E que se ele fizer essa tentativa em mar aberto, ele realmente pode morrer tentando. Porque tudo pode acontecer. Ele pode ser atacado por um animal, ele pode se afogar, ele pode ter uma cãibra, e ele quer quebrar o recorde, ele não quer morrer. Então o que ele faz? Ele treina muito, mas no dia em que ele tenta quebrar o recorde mundial, um bote salva-vidas vai do lado dele. E ao longo de todo o percurso, ao longo de toda aquela tentativa de quebra de recorde, o nadador está nadando e o barco está indo do lado. O nadador está nadando e o barco está indo do lado. E ele se esforça, em um determinado momento ele está cansado, mas ele luta contra a sua própria mente e segue nadando, até chegar no seu alvo final e quebra o recorde mundial. Então eu pergunto a vocês, o nadador poderia ter se afogado durante essa tentativa? Dificilmente. Por que ele não se afogaria durante essa tentativa? A resposta é simples, tem um bote salva-vidas esperando para auxiliá-lo em caso de necessidade. Mas eu te pergunto uma segunda coisa. Por que o nadador não se afogou? É óbvio que o bote não tem nada a ver com essa resposta. De fato, ele não poderia ter se afogado por causa do bote. Mas ele não se afogou porque ele continuou nadando. Porque o esforço dele fez ele chegar ao final. Até porque se ele recebesse a ajuda do bote, certamente ele não quebraria nem o recorde. Você entendeu a ilustração? Da mesma forma, Jesus não poderia ter pecado porque possuía uma natureza divina. Mas porque ele não pecou, não foi porque ele usou a sua natureza divina, que nesse caso seria o equivalente do bote. Ele não pecou porque ele simplesmente continuou nadando com seus próprios esforços. Os seus esforços humanos, da sua mente humana. Como homem, ele venceu as tentações do diabo. Ele não roubou, se valendo da sua divindade, para conquistar a representatividade do seu povo. Cristo, usando a sua razão e os recursos da sua alma humana, foi capaz de viver uma vida impecável, como alguém nascido de mulher, nascido sob a lei. A sua natureza divina não substituiu a sua humanidade. Sendo perfeitamente homem, ele era levado a fazer o que fazia pela sua própria alma racional, do mesmo modo que qualquer outro homem. Como qualquer criança humana normal, Jesus nasceu como um bebê que dependia da sua mãe. Jesus cresceu fisicamente, Jesus cresceu em graça. E à medida que crescia, se tornou forte espiritualmente. Seu crescimento e sua sabedoria foram obras do Espírito Santo, que o guiou ao longo de toda a sua vida, o sustentou, o fortaleceu em todas as suas tentações. Mas nós poderíamos ainda perguntar, será mesmo que as tentações de Jesus foram tão intensas quanto as que nós sofremos? Será que Jesus sofreu tanto diante de uma tentação como nós sofremos diante das nossas tentações?
sendo ele nascido de uma semente incorruptível. A intensidade das tentações de Jesus foram tão marcantes quanto para os seres humanos? Meus irmãos, eu posso afirmar com toda certeza que elas não foram na mesma intensidade que as tentações que nós sofremos. Elas foram muito mais intensas do que as tentações que nós sofremos. Porque aquele que sucumbe a uma tentação específica não experimentou todo o poder da tentação. Nós geralmente cedemos quando ainda existe uma possibilidade imensa de mais tentação para conosco. No entanto, apenas aquele que não se rende à tentação, apenas aquele que é impecável, compreende plenamente a magnitude de uma tentação, porque ele a experimenta na sua plenitude máxima. Ele a experimenta até o fim. Jesus perseverou até o fim na luta contra as tentações, sentindo todo o poder e a atração do convencimento das palavras de Satanás. De uma forma que nós, que resistimos às tentações apenas por um curto intervalo de tempo, e que se não fosse a força do próprio Deus, certamente cairíamos em todas, Jesus resistiu a todas elas. E quanto mais santa é a pessoa, mais excruciante é o encontro com a atração oposta. Meus irmãos, compreender que Jesus viveu como um de nós, que enfrentou as tentações com recursos humanos, faz toda a diferença para nós. E essa é, de fato, a mais importante aplicação que sai desse texto. A encarnação de Deus nos ensina que Jesus nasceu na plenitude da humanidade. Ele nasceu na experiência mortal completa. Isso nos mostra que nós também podemos vencer as nossas tentações, pois os mesmos recursos que foram oferecidos a Jesus por Deus também foram oferecidos a nós. O mesmo Espírito que o capacitou a vencer as suas tentações também foi concedido a nós. A palavra de Deus que estava disponível a Jesus também está disponível a nós. Os meios de graça que estavam disponíveis a Jesus também estão disponíveis a nós. Nós podemos lutar contra as nossas tentações sabendo que Cristo venceu as tentações com os mesmos recursos que nós também temos. No entanto, meus irmãos, é preciso que nós nos lembremos que nós precisamos usar esses recursos de forma diligente. Nós precisamos nos esforçar para usar os recursos que Deus nos deu. Ninguém será cheio do Espírito Santo sem vida de oração. Ninguém vencerá as tentações sem o contato diário com a palavra de Deus. Ninguém vencerá as tentações se não fizer uso dos meios de graça. Porque esses foram os meios que Deus concedeu para que nós lutemos e nos santifiquemos dia a dia. Meus irmãos, onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão saiu triunfante. No princípio, Adão foi tentado num jardim de completa abundância. Cristo, num deserto de absoluta privação. O primeiro homem cedeu ao sussurro da serpente, enquanto seu estômago estava cheio e a alma estava cercada de bênçãos. O segundo Adão resistiu ao rugido do leão, enquanto o corpo agonizava de calor, dor, fome e sede. Adão caiu diante da promessa de ser como Deus. Jesus venceu ao rejeitar o convite de agir como Deus. No Éden, a criatura quis tomar o lugar do Criador. No deserto, o Criador se colocou no lugar da criatura. Adão ouviu, coma e será como Deus. Jesus ouviu, transforma as pedras em pão, se és o Filho de Deus. Mas onde o primeiro Adão buscou glória, o segundo Adão escolheu a cruz. Adão estendeu a mão para pegar o fruto proibido, desobedecendo a palavra falada. Jesus negou-se a usar o seu poder divino, submetendo-se à palavra escrita. Adão dialogou com a serpente e foi seduzido. Jesus, pela Escritura, repeliu e silenciou o diabo.
O primeiro Adão quebrou o jejum do jardim e trouxe a morte. O segundo guardou o jejum no deserto e inaugurou a vida. Adão no jardim foi cercado por tudo que era bom aos olhos. Jesus no deserto foi cercado por tudo aquilo que era hostil à alma. Adão caiu entre as árvores frondosas e entre as flores. Jesus permaneceu de pé entre as pedras cortantes. O jardim se tornou em maldição por causa de Adão. E o deserto floresceu com esperança para a vida por causa de Cristo. No jardim, a porta do paraíso foi fechada. No deserto, a porta do reino de Deus começou a se abrir. Adão, após ceder à tentação, foi servido pela morte. Jesus, após vencer o diabo, foi servido pelos anjos. No jardim, Adão se escondeu da presença de Deus entre as árvores. Jesus se expôs à ira de Deus no madeiro. O primeiro Adão fugiu coberto com folhinhas. O segundo foi levado humilhado e nu até a cruz. Adão culpou a mulher que estava ao seu lado. Jesus transformou em noiva aqueles que o traíram e mataram. No Éden, a terra foi amaldiçoada. E no Calvário, a terra bebeu o sangue que redime. Meus irmãos, esse é o verdadeiro representante do povo de Deus. O Cordeiro que foi morto e reviveu. Aquele que tira o pecado do mundo. Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele é o verdadeiro Israel, o filho obediente, onde todos nós falhamos. O segundo Adão, o cabeça de uma nova criação. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Mas assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Por um só homem muitos foram feitos pecadores, mas por um só muitos serão feitos justos. E agora, meus irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que têm Jesus Cristo como seu cabeça, como seu representante, porque Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Onde abundou o pecado, abundou a graça. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso cabeça, o nosso representante verdadeiro, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor providenciou aquele que era o genuíno Adão, o genuíno Israel, obediente em todas as coisas até a morte, Pai, em nosso lugar. Te pedimos, Deus, nos dê cada vez mais clareza da nossa identidade em Jesus e senso da nossa missão, para que não nos desviemos para um lado nem para o outro lado, mas que permanecemos firmes no caminho do Senhor. Amém.